Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a videoaula de Geografia para os oitavos anos. Nós vamos utilizar a apostila, tá? A situação de aprendizagem 1, a atividade 4. O tema será Teoria do mundo multipolar, unipolar e bipolar. É a continuação da videoaula passada, tá? A videoaula refere-se ao dia 22 a 26 de junho. Nós vamos começar com a atividade da página 28, cujo tema é a teoria do mundo multipolar. Vocês vão ler o texto, mas para vocês entenderem bem o texto, eu vou trabalhar com alguns conceitos à frente. Nós vamos falar agora do mundo bipolar, que começa após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 e vai durar até 1991, onde a concentração de poder está na mão de duas grandes potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, representando o grupo capitalista, a iniciativa privada. Do outro lado, a União Soviética, representando o grupo socialista e as medidas controladas pelo Estado. Com o rompimento da União Soviética com o socialismo, houve uma nova ordem mundial, chamada de mundo multipolar, onde apresenta aí três novos polos de poder, né? Num grupo representado pelos Estados Unidos, do outro da União Europeia e do outro Japão. Pessoal, vê se vocês conseguem compreender um mundo unipolar. Ele é ligado, ele surge no mesmo momento que o multipolar, mas ele surge como os Estados Unidos sendo o poder de todos aqueles outros polos, porque ele é o pai do capitalismo. Porque durante a Guerra Fria, ele arquitetou, ele estruturou a tecnologia, o sistema financeiro. Então, quando o socialismo cai, quem vence? O capitalismo. Tá? E ele passa, os Estados Unidos passa a liderar o mundo capitalista, inserir a sua influência através da cultura cinematográfica de Hollywood. Surgem as empresas transnacionais, como a Nike, o McDonald's, a Apple, o Microsoft, tá? O mercado de armas muito forte nos Estados Unidos, tudo por causa da Guerra Fria, tá? O mercado financeiro, ele estruturou tudo isso. Então, é dessa forma que ele passa a orientar as decisões de várias partes do mundo. Ele interfere nas decisões da ONU, ele invadiu o Oriente Médio sem permissão da ONU, e vocês sabem que a ONU ela tem a missão de garantir a paz. E ele, os Estados Unidos, ele não acatou as ordens da ONU, tá? Ele não sentou na mesa de negociação para garantir um meio ambiente melhor, não sentou na mesa de negociação do continente africano para falar sobre racismo, porque ele dita as ordens. Isso quer dizer um mundo unipolar. Os Estados Unidos controlando tudo. Tá? Mas esses Estados Unidos controlando tudo, ele vai até o finalzinho do século XX, porque aí surge, né, a China vem forte, né? Os tigres os tigres asiáticos, né? Eles vêm fortes. E aí ele desbanca um pouco os Estados Unidos. Ele fica ali em segundo lugar, ali meio emparelhado, certo? Deu para entender? Nesse slide, eu quis mostrar para vocês a comparação entre o mundo bipolar e o mundo multipolar. Então, no mundo bipolar, na parte física da geografia, eu tenho aqui o meridiano de Greenwich, que divide o Oriente e o Ocidente, tá? Que foi um termo usado aqui no mundo bipolar. Ah, e os países aqui orientais são socialistas, os países ocidentais são capitalistas. Nesse mundo multipolar, tá? Olha aqui, ó, eu tenho uma linha imaginária, tá? Que não é parte física, que divide o mundo nos países ricos, ó, os países do G7, aqui os países maiores têm mais condições financeiras, dos países emergentes. Aqui, ó. Então, esse mundo dividido entre, ó, países do norte e países do sul, certo? E essa divisão, ó, ele também tem essa parte dos blocos aqui, ó. Essa parte verde é aqueles polos de liderança. Então, os Estados Unidos ó, tem muita influência agora nessa região. A União Europeia, ó, influenciando aqui ó, o continente africano e a Europa.
E aqui, a China e o Japão influenciando essa região aqui, certo? Pessoal, agora vai ficar fácil, né? Então, a gente tem aquele texto que eu mostrei no começo, cujo tema, a teoria do mundo multipolar, que vai ajudar vocês a fazer essa tabelinha aqui, a preencher essa tabelinha. Então, é fácil. Põe aqui mundo bipolar. Quem comanda o mundo bipolar? São as grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, 1945 a 1991. O multipolar, olha aqui, ó, após 1991. Então, quem domina aqui são aqueles três polos, os Estados Unidos, depois a União Europeia, o Japão e a China. E o mundo unipolar, os Estados Unidos após 1991, né? Ele é o pai do capitalismo, né? Que domina aí o mundo, influencia o mundo todo. Na página 29, eu tenho um disco de pizza, tá? O tema desse gráfico é países e suas despesas militares. Como eu havia dito para vocês, lá na Guerra Fria já existia uma grande corrida por tecnologia. E os Estados Unidos, a União Soviética, sempre foram voltados para fazer armamentos, né? Então eles querem fazer uma comparação aí. Então vamos lá. Os Estados Unidos, olha aqui, ó, ele tem uma despesa muito alta militarmente, tá vendo? Depois, em segundo lugar, a China, a Arábia Saudita, a Rússia. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Que os Estados Unidos, ele gasta muito com despesas militares, porque eu já vim falar outro dia para vocês que os Estados Unidos ele tem muito território. O Alasca, que não é um território colado a ele, né? Fica um pouco mais acima, Porto Rico, ele tem várias ilhas, né, no oceano, tanto Atlântico como Pacífico, tem várias ilhas. E ele precisa, o Havaí também é dele. Então ele precisa, ele gasta muito porque ele precisa ali defender o seu território. Esses territórios têm carvão, tem petróleo, tá? Tem vários minerais que é importante para os Estados Unidos. A China, tá? Ela também tem um gasto grande aqui, ó. Por quê? Ela tem uma área ligada ali, ligada para o Oceano Índico, tá? Pacífico e Índico, que ela também gasta muito com a defesa dessa área, entendeu? Ela teve um conflito aí com Taiwan mais no passado, né? Então ela avançou um pouco nesse território marítimo e hoje ela fala, não, ó, esse território é meu, eu tomo conta, tá? Eu tenho a Arábia Saudita também gastando bastante aqui, ó, porque ela também tem conflitos, né, de garantir o seu território, né? A Rússia, ela sempre investiu bastante pesado, né, em armamentos, né? E aí você tem o Japão, a Alemanha, todos esses aqui, ó, gastando dinheiro para defender o seu território. Por que o Brasil apenas gasta 2%? Que o Brasil, ele também ele não tem nenhum conflito. Então ele tem aqui, ó, uma média, ele só gasta para defender o seu território. E ele também não tem assim problemas com invasão de terras, né? Evasão interna, né? De garimpeiras, essas coisas, mas não de outros países quererem o território nosso. Tá? Depois eu tenho aqui na tabela, na página 30, os países exportadores e importadores de armas. Ó, você vem aqui, ó, os Estados Unidos, ele exporta, ele vende muito armamento, ele tem muita indústria, né, de armas. Porque, ó, você pode ver, os Estados Unidos e a Rússia. Porque quando foi na industrialização deles, eles começaram aqui. Eles, eles têm muita tecnologia ligada a fazer armas, né? E importa, quem importa? A Índia, a Arábia Saudita, todos os países, ó, que estão aí tentando defender o seu território, manter o território deles ali anexo, que nenhum país invada ele, né? Então, para garantir o seu território, certo? Agora vamos ver se dá uma luz aí para vocês fazerem a atividade da página 30 no caderno, ou se caber na apostila, vocês usam o espaço da apostila, não tem problema. Tira fotinho, manda pra gente, tá? Na questão número A, indique o país que tem maior despesa militar de acordo com o gráfico.
o gráfico vocês viram, né? Quem mais tem despesa militar? Os Estados Unidos. E qual a sua opinião sobre isso? Por que que ele gasta tanto? Eu já falei, né? Por que que ele gasta? Ele tem que defender o quê? Seu território, né? Então, completa a questão número A. A B, analise o gasto do Brasil. Em seguida, registre o percentual. Então, ele gasta 2%, né? E qual a sua opinião sobre isso? Então, por que que o Brasil não tem tanto gasto? Também já disse para vocês. Registra aí na B. A C. Identifique quais são os dois países que mais vendem e os dois que mais compram. Então, quem mais vende são aqueles da Guerra Fria, né? Aqueles que sempre estavam aí na corrida militar. Quem são eles? Os Estados Unidos e a União Soviética? Isso, né? E você sabe explicar por que isso ocorre? Porque eles já vêm fazendo armas, né? É de hoje? Não, dá de 1945, né? Faz tempo que eles fazem armas, tá? Um país, na D, olha lá, um país é considerado potência militar não apenas pela quantidade, mas pela diversidade. Diante disso, os Estados Unidos pode ser considerado uma grande potência militar? O que você acha, gente? Quem aí tem mais quantidade de armamentos, né? Aí você vai justificar aqui o que vocês acham. Então é isso. Se tiver dúvida, a gente está aí para responder as questões de vocês, correto? E fique ligado, não deixe para responder tudo na última hora, tá? Então tá aí. Muito obrigada, pessoal.